como gravar macro passo a passo dentro do Excel. E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Lucas e nesse vídeo você vai aprender a como gravar macro passo a passo dentro do Excel, beleza? Então, antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação para você ser notificado quando a gente postar um vídeo novo. E aí, já de antemão, já deixa o teu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e ele entregar para mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender a gravar macro e todo mundo ficar feliz, beleza? E aí, se você quiser pegar essa planilha e praticar junto com a gente deixou o link para download na descrição. Você pega aqui essa planilha e faz o passo a passo junto com a gente, beleza? Então, sem mais, vamos embora para a prática. Gravar macro nada mais é do que a gente chegar para o Excel e falar assim, cara, eu preciso que você anote tudo que eu fizer num papel e aprenda isso, para quando eu quiser fazer uma atividade de novo, você reproduzir tudo aquilo que eu te falei para você fazer. Então é como se eu chegasse para o Excel e ensinasse o Excel a fazer o meu trabalho. Então, basicamente, o que eu preciso aqui? Eu preciso fazer o seguinte, a gente vai montar uma ferramenta que eu seleciono o cargo aqui desses funcionários. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, eu tenho o cargo, e aí eu vou selecionar analista pleno, gerente, estagiário. E aí ele vai filtrar essa planilha, e depois que ele filtrar essa planilha, ele vai chegar, copiar e colar aqui na base filtrada, beleza? Então, eu estou falando por Excel o seguinte, Excel, você vai gravar tudo que eu fizer, e depois, quando eu pedir para você fazer de novo, você vai fazer exatamente o que eu mandei você fazer antes. É basicamente como se o Excel anotasse tudo o que a gente está fazendo e colocasse dentro de um código no VBA, que a gente vai te mostrar aqui no final dessa aula. Então, vamos lá, vamos fazer essa ferramenta que a gente precisa para facilitar o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui CPF, a data de admissão do funcionário, o nome do funcionário, o cargo que ele exerce dentro da empresa e o salário dele dentro dessa empresa. E aqui eu quero montar uma ferramenta para quando eu selecionar um tipo de cargo, o Excel filtrar toda essa planilha aqui e colar aqui só os caras que forem analista pleno, só os caras que forem analista sênior, só os caras que forem gerente e assim por diante. E aí eu tenho sempre que selecionar quem são os gerentes, por exemplo. Então eu tenho que fazer uma macro para selecionar aqui esses caras, todos os gerentes dessa planilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma macro com um botão, por exemplo, chamado filtra gerente. Então o que eu vou fazer aqui? Para eu gravar uma macro dentro do Excel, a gente tem que ter essa guia aqui, desenvolvedor habilitado, beleza? A gente pode gravar com outras macros, com outras guias também, ó, aqui em exibir também tem, mas é bom que você tenha essa guia desenvolvedor. E se você não tem, a gente vai te ensinar a habilitar essa guia aqui. O que você precisa fazer? Você pode clicar com o botão direito em qualquer guia dessas aqui, ó. Depois você vai clicar em personalizar a faixa de opções. E aí você vai marcar aqui, ó, desenvolvedor. O seu provavelmente vai estar assim, ó. E aí você vai clicar nesse cara e dar um OK, que aí você já tem a guia desenvolvedor habilitada. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, em gravar macro. Nome da macro, você vai colocar filtra gerente. E aí você pode dar qualquer nome para essa macro, desde que ela não tenha espaço, beleza? Então eu vou botar aqui, ó, filtra. E aí como é que eu separo as palavras geralmente? Eu coloco um underline. Então coloquei um underline, gerente. E aí, tecla de atalho. Você pode colocar aqui, por exemplo, um Ctrl Shift G. Beleza? Então você pode colocar aqui um Ctrl Shift G. Sempre que você pressionar Ctrl Shift G, ele vai executar aqui uma macro dentro do Excel, que é essa macro filtra gerente. E aí eu vou dar um OK. Beleza? Então dei um OK aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Sempre que eu selecionar toda essa planilha aqui, ó, ele tem que selecionar só o gerente, copiar esse gerente e colar lá na base filtrada. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui na aba base filtrada e aí é como se o Excel estivesse gravando tudo o que a gente está fazendo. Beleza? Então, ó, eu vou vir aqui de A até E. Beleza? Então eu vim aqui, ó, cliquei na aba base filtrada. Selecionei aqui das colunas A até as colunas E. Ó, então, pressionei aqui ó, o botão esquerdo do mouse na coluna A. Arrastei até a coluna E. E dei um delete. Por quê? Para se ele tiver alguma planilha lá, alguma informação que a gente já tiver copiado, ele apagar as informações que a gente tem aqui, por exemplo, se eu já tiver rodado essa macro uma vez, dei um delete aqui, e aí eu vou voltar lá para a aba base de dados. Então, voltei para a aba base de dados,
Vou selecionar aqui, ó, das colunas A até a coluna E. Então, selecionei aqui, ó, de A até E. E aí, vou pressionar o atalho para filtrar essa tabela. Então, eu vou dar aqui, ó, Ctrl Shift L. Beleza. Então, dei um Ctrl Shift L. Cliquei aqui, ó, no cargo. Então, cliquei aqui no cargo. Vou selecionar, desmarcar, selecionar tudo. E marcar aqui, gerente. E vou dar um OK. Beleza? Então, dei um OK aqui. Show de bola. O que eu vou fazer agora eu tenho tudo aqui selecionado, tá vendo? Então, ó, eu vou pegar esses gerentes que estão aqui nessa planilha, que ele está selecionado até o final. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou dar um Ctrl C, ó. Então, dei um Ctrl C. Beleza. Vim aqui na aba base filtrada. Cliquei na célula 1. Vou dar um Ctrl V. E aí, repara só, tá vendo? Que parece que tem alguns erros aqui, parece que as minhas colunas elas estão desformatadas. Então, o que eu vou fazer? A gente pode selecionar todas as colunas de uma vez só. Ó. Então, selecionei do A até o E. E aí, eu venho aqui, ó, por exemplo, em outra coluna, por exemplo, entre o C e o D, aqui na listrinha que demarca as colunas, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. E aí, a gente já alterou aqui essas colunas, o tamanho delas, ou seja, elas estão bonitinhas aqui, ó, com a largura que elas têm que ter. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou parar de gravar. Então, é como se eu tivesse chegado para o Excel e falado o seguinte: Excel, já fiz tudo que a gente tem que fazer. E aí, antes de tudo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na aba base de dados e vou tirar essa cópia aqui. Ó. Então, eu vou tirar essa cópia aqui. Ó. Vou dar um ESC para o Excel entender que ele tem que tirar esses caras da área de transferência. Ó. Então, dei um ESC e vou remover o filtro dessa planilha. Beleza? Como é que eu removo o filtro dessa planilha? Dou um Ctrl Shift L. Vou tirar essa seleção também. Ó. Então, dei aqui, ó, cliquei aqui, ó, no A1 e voltar para a aba base filtrada. Beleza, selecionei aqui, ó, o A1 também. E agora eu vou falar para o Excel. Excel, beleza, você já gravou todos os passos que eu tinha que fazer dentro do Excel. Então, você já pode parar de anotar. E aí, como é que a gente indica para ele que ele tem que parar de anotar tudo que a gente está fazendo? A gente tem que vir aqui, ó, e clicar em parar gravação. Beleza? Então, cliquei aqui, ó, em parar gravação. E aí, repara só. Quando a gente fizer isso de novo, a gente vai ter essa mesma tabela aqui, ó. Então, se eu apagar isso aqui tudo, ó, então eu vou selecionar aqui, ó, tudo aqui. Vou dar um delete. E aí eu vou tirar aqui também, ó, esse cara que tá... Eu vou tirar o preenchimento de tudo. Ó. Então, eu vim aqui no baldinho, tirei o preenchimento desses caras. E aí, repara, nossa planilha tá toda normal, branquinha, como ela veio ao mundo, né? Então, vim aqui na aba base de dados. E agora a gente vai fazer um botãozinho com a gravação de macro dentro do Excel, beleza? Então, vim aqui, ó, em inserir. Cliquei aqui em ilustrações. Cliquei aqui em formas, beleza? Pode ser que o seu Excel não tenha essas ilustrações. Pode ser que tenha formas direto. Beleza? Então, você procura a parte de formas aí. Selecionei aqui um botãozinho, ó. Então, cliquei aqui em um retângulo de cantos arredondados. Clico aqui, ó, e arrasto com o botão esquerdo do mouse. E agora eu vou botar filtra gerente. Beleza? Então, eu botei aqui filtra gerente. Vou alinhar esse cara, ó. Então, selecionei todo esse texto aqui. Vim na página inicial. E aí, eu vou clicar aqui, ó, no alinhamento. Tá vendo? Na parte de alinhamento. Cliquei aqui, ó, para alinhar ao meio e alinhar aqui, ó, centralizar. Vou aumentar o tamanho da fonte um pouquinho. E aí, esse cara aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixá-lo como o botãozinho azul, ó. Então, cliquei aqui, ó, no botão, cliquei aqui, ó, nesse cor de preenchimento e vou vir aqui nessas cores recentes, ó, que a gente usou para colocar o título aqui. Então, coloquei aqui, ó, nessas cores recentes. Beleza, agora como é que a gente faz para colocar a macro dentro desse botão? Vou clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, atribuir macro, e aí, ó, eu vou selecionar aqui, ó, filtra gerente, vou dar um OK. E aí, como é que eu faço para ver se está funcionando? Eu clico aqui fora dessa forma, e aí na hora que eu clico nela de novo, ah lá, o Excel vai dar uma pensada e jogou a gente para a aba base filtrada. Ó. Então, repara, ele já filtrou todo mundo que é gerente aqui nessa base. E aí, o que ele fez com a outra base? Ele já deixou normalzinho aqui. Tudo que a gente fez manualmente, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente jogar aqui, ó, e dar para o Excel gravar uma macro. Então, aqui, ele filtrou todo mundo que é gerente. E aí, aonde que a gente vê como que o Excel fez esse código? A gente vê como que a gente fez esse código dentro do VBA. Então, eu clico aqui, ó, na guia desenvolvedor.
venho aqui ó, em Visual Basic, ou eu posso pressionar também Alt F11. Ó. Então, Alt F11. E aí, se o seu Alt F11 não funcionar, você pode pressionar Alt Fn F11, que ele também pode funcionar dessa forma, beleza? Clico aqui ó, em módulos, então cliquei aqui ó, no maisinho na pasta de módulos, e venho aqui ó, em módulo 1, ó, beleza? Então cliquei aqui em módulo 1, e aí repara só, eu tenho a macro que a gente fez aqui, ó. E aí esse cara aqui ó, tá com Active Window Scroll, porque se você reparar, eu rolei para baixo, beleza? Então só para mostrar que a coluna estava selecionada bonitinho, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui ó, e se eu quiser filtrar só quem é analista sênior, por exemplo, mudar aqui nessa macro para analista sênior. Só quem é estagiário, eu posso mudar aqui só para quem é estagiário. Ou se a gente quiser ainda, a gente poderia selecionar uma célula, colocar todas as profissões e vincular esse cara à profissão, ao cargo que ele quer. Então, eu botaria uma célula de cargo lá no VBA, no Excel, e aí colocaria, por exemplo, filtrar só quem é desse cargo, só quem é estagiário. Aí eu mudava para assistente, ele filtrava só quem é assistente e assim por diante. Mas a gente não fez isso só para mostrar para você como que grava uma macro, beleza? Então aqui o Excel, ele anotou tudo, exatamente tudo que a gente fez dentro do VBA. Todos os passos. E aí a gente fez esse scroll justamente para mostrar para você que ele basicamente anota tudo. Ó. Até quando eu rolei para baixo e para cima, ele anotou que eu rolei para baixo e para cima. Então, ele anota tudo que a gente fez. Beleza? Então, assim que a gente grava a macro dentro do Excel, e aqui a gente pode ver como editar essa macro, por exemplo, olhando o passo a passo que ela fez. Tranquilo? Então, esse é o nosso vídeo de gravação de macro. Espero que você tenha curtido demais e tenha facilitado muito a tua vida. Tranquilo? E aí, se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo de Excel e VBA aqui para você, beleza? Espero que você tenha curtido, um abraço!